Olá, vamos continuar aqui com o nosso módulo de planilhas, Excel e Calc. Você, meu querido amigo aluno do Prime, minha querida amiga aluna Prime, vamos para a nossa aula de número 2 e a gente vai começar com os operadores aritméticos, que foi o que a gente deixou para trás na aula passada, né? O que a gente disse que ia continuar agora. Então, só lembra das minhas redes sociais, né? Dá um oi lá, @professor João Antônio, me segue, vai ser um grande prazer estar acompanhando você, dando as dicas, né? Numa hora de aperreio lá, ô professor, estou com dúvida nessa aqui, o que é que eu faço? Não tenha medo, mande que eu vou responder com todo prazer. Bora lá. Primeiro nós vamos entender o que são operadores para depois a gente efetivamente brincar com eles, certo? Tela cheia, sem muitas delongas. Tela cheia. Então, o que são, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o que são operadores? Operador é o seguinte, ó, quando você tem um cálculo, qualquer que seja o cálculo, por exemplo, 10 mais 37, por exemplo, tá aqui, 10 mais 37. A gente diz que os números envolvidos no cálculo, eles são operandos. Operando é aquilo que sofre a operação. Então, o 10 e o 37 são operandos. Mas o sinal que realiza as operações, ele é chamado de operador. Opa, aí também não dá, né? Operador. Então, operador é o sinal, é o símbolo que realiza a operação. Então, existem operadores para várias operações diferentes que nós vamos conhecer agora, tá? Então, todo cálculo ele tem exatamente isso, operando, operador e operando. Ok, o sinal de adição você já sabe, é o sinal de mais, né? Então, 30 mais 42, por exemplo. O sinal de mais aí no meio realiza a adição. 30 mais 42, 72. Oh, nossa, que difícil, né? Bora lá. Então, o sinal de subtração é o sinal de menos, tá aqui. 45 menos 32. 45 menos, sei lá, 90 logo. 97, pronto. Vai dar um número negativo, a gente já viu que número negativo o Excel aceita. Então, 45 menos 97 vai dar menos 52. Massa. A multiplicação é realizada pelo operador de asterisco. Então, 34 asterisco 2. 34 vezes 2 vai dar 68. Portanto, essa operação aqui realizada pelo asterisco, tá? Quando eu der um Enter, tá aí, 68 como resposta. Detalhe importante, tá? Detalhe para que fique claro. Não escreva 34 vezes 2 com x, nem escreva 34,2 com pontinho. Não adianta. Nenhuma dessas duas faz multiplicação, tá certo? Quem faz multiplicação é apenas o asterisco. A divisão ela é feita da seguinte maneira: 23 dividido por 6. Ó, o dividido é feito através ou por meio da barra, ok? Cuidado com isso. Vai ter gente que vai tentar fazer assim, ó. Igual 23 dividido por 6. Não é assim que se faz. E 23 dividido por 6 também não é assim que se faz. Até porque vai tentar a sorte de tentar achar esse símbolo no teclado. Você não vai achar esse símbolo no teclado, não tem como, certo? Então, 23 dividido por 6 é isso aqui. João, isso aí vai dar um número quebrado. Eu sei que vai. O Excel, ele também não se preocupa com o número quebrado, ó. Ele consegue fazer o cálculo ali tranquilamente, 3,833333 e aí vai. Certo, potência. Como é que se faz potência? Ó, no nosso caderno a gente faz potência assim, né? 14 elevado à terceira potência, por exemplo. A gente bota o 3 lá em cima e a gente sabe que isso significa 14 vezes 14 vezes 14. Pronto, a gente sabe que é o 14 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Certo, então como é que a gente faz isso no Excel? É assim, ó, 14 circunflexo o número que eu quero elevar. Então, 14 circunflexo 3.
Quanto é que isso dá? Bora lá. Vou dar Enter agora. Você acha que dá quanto? 14, 4, 4, 4... 2.744, se eu não estiver errado. 2.744, olha aí. Aí o pessoal faz, poxa, João, tu é bom. Eu faço esse mesmo cálculo há 30 anos. Dá 28 anos que eu dou aula, eu faço esse mesmo cálculo. Aí faço um pouco de teatro, dá quanto? Peraí, na sala de aula eu faço aquela cara assim, aí, opa, dou resposta. Todo mundo faz, oh! Mas é porque eu já tenho decorado. E olha que eu ainda errei. Teve uma vez em que eu errei esse número, tá? Que eu tinha decorado e errei. Bora embora. Então, potência é o circunflexo, certo? O circunflexo é elevar a potência. A base, o número que está sendo elevado, fica antes. O número que está elevando, ou seja, o expoente, é o 3. Pronto. Porcentagem, o símbolo de porcentagem é o próprio símbolo de porcentagem, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho 400... eu quero descobrir quanto é 17% de 400. Aí eu boto o porcento ao lado do 17. Eu preciso lembrar a vocês que, assim como na matemática, na hora que eu escrevo 17%, eu estou escrevendo 17 dividido por 100. É a mesma coisa, que significa 0,17. É só lembrar isso, tá? Então, na hora que você escreve este símbolo, e eu gostaria também de alertar que o símbolo de porcento, ele é um operador unário. Ele não é um operador binário, ele é um operador unário, ou seja, ele não está entre dois números. Todos os outros operadores que a gente viu, eles têm que estar entre dois operandos. Né? Na hora que você faz uma soma, tá aqui, 18 mais 3. Você está usando o símbolo de mais entre dois operandos. No caso aqui, o operador de porcentagem, ele é unário. Ele tem que ficar encostado apenas no número que você quer dividir por 100. Pronto. Então, é isso. O operador de porcentagem é o próprio símbolo de porcentagem. 17% de 400 vai dar 68. Certo? Tá aí. Não decorei. Esse eu não decorei. Fiz o cálculo de cabeça agora. Agora, vamos para um operador que não é um operador aritmético. Certo? O operador de concatenação, ele não é... Opa, o teclado ainda não foi consertado. Ele não é aritmético. Por que ele não é aritmético? Você vai perceber isso. Olha o que eu vou fazer. Igual 10 é comercial, que é o operador de concatenação, 89. Quando você concatena, você está fazendo uma operação que é basicamente textual. Você vai juntar esses dois termos. Então, o operador de é comercial, que é chamado operador de concatenação, ele serve para juntar ou unir. Certo? Isso é basicamente uma operação textual. Você está fundindo dois textos. Certo? Então, 10 fundido a 89 vai dar 1089, 1089. Não é um processo matemático. Certo? Olha só, vou dar Enter aqui. Ele uniu e olha o que ele fez, colocou 1089 à esquerda da célula. Isso significa que o resultado disso aqui é texto. Esses são os principais operadores que a gente usa no Excel. Também no Calc, igualzinho, não faz diferença. Então, bora-se embora agora para um outro conteúdo que você precisa aprender, que é a ordem das realizações dos operadores ou das prioridades dos operadores. A ordem das prioridades dos operadores é a seguinte: se eu escrevo igual 10 vezes 2 mais 30. 10 vezes 2 mais 30. Lendo isso, você vai ver 10 vezes 2, 20. 20 mais 30, 40. 40. 20 mais 30 é 50. Então, 10 vezes 2, 20. 20 mais 30 é 50. O resultado aqui é 50. Ótimo. Agora, se eu fizer isso aqui, certo? Se eu fizer 20 mais 10 vezes 2. Tem gente que pode ler assim: 20 mais 10, 30. 30 vezes 2, 60. Então, as pessoas tendem a ler isso aqui da esquerda para a direita, fazendo primeiro esse cálculo. 20 mais 10,
dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Está errado. Por que está errado? Porque existe prioridade entre os operadores. A multiplicação, ela é prioritária em relação à soma. Então, tem que se fazer primeiro a multiplicação. Dessa forma, o jeito certo de responder isso aqui seria 10 vezes 2, 20. 20 mais 20, 40. Então, o resultado disso aqui, quando eu der Enter, tem que ser 40. E é o que eu vou fazer agora. Tá vendo? Então, em outras palavras, qual é a ordem da prioridade das equações, das operações numa equação? Primeiro, você resolve todos os porcentos, todas as porcentagens. Depois das porcentagens resolvidas, você resolve todas as potências. Então, você vai resolver todas as potências. Depois de todas as potências, você vai resolver igualmente, e aí você resolve da esquerda para a direita, multiplicação e divisão. Por último, você resolve todas as adições e todas as subtrações. Portanto, a ordem é essa. Essa ordem pode ser testada agora, olha só. Igual 3 mais 4 vezes 2 elevado a 300%. Pronto. Esse cálculo tem todos os operadores dessa nossa previsãozinha aqui, certo? Deixa eu ver, 4 dividido por... Deixa eu botar um dividido. Vamos botar um dividido. Um dividido por 16, certo? A gente vai testar isso aqui na prática, certo? Se eu estiver enganado, o número vai dar errado. Veja só o que a gente precisa fazer aqui. Para resolver esse cálculo, eu preciso resolver primeiro 300%. 300% é a mesma coisa que 300 dividido por 100. Corta 0 com 0, dá 3, certo? 1 no denominador não vale, 3. Então pronto, isso aqui é 3. Vamos repetir o resto. O resto é igual 3 mais 4 vezes 2 elevado a esse 3 dividido por 16. Pronto. Aí olha só. Perceba o que vai fazer agora. Eu tenho aí as outras operações. Eu vou fazer primeiro 2 elevado a 3. Então 2 elevado a 3 vai ficar 8. 8. Repito o restante. 3 mais 4 vezes 8 dividido por 16. Ok, agora o que eu faço? Bom, agora eu tenho uma soma, uma multiplicação e uma divisão. Bom, como multiplicação e divisão são prioritárias em relação à soma, eu vou ter que fazer essas duas primeiro. E como multiplicação e divisão estão no mesmo nível hierárquico, no mesmo nível de prioridade, aí eu vou fazer da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou fazer nesse sentido. Vai ficar 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 16. Então, vai ficar 32 dividido por 16. 32 dividido por 16 dá 2. Aí vai ficar 3 mais 2, que é a última que falta. O resultado desse cálculo todo tem que dar 5. Pela ordem de prioridades, isso aqui tem que dar 5. Olha aí. Portanto, não esquece a ordem das prioridades dos operadores. Tá, mas e se eu quiser mudar a ordem das prioridades? Aí você vai colocar parênteses. Então, os símbolos de parênteses, ó, eles têm que ser colocados aqui em cima. Primeiro, você resolve o que tem dentro dos parênteses. Parênteses é uma forma de dizer, resolva isso aqui primeiro. Então, olha a diferença aqui. Igual 10 mais 20 vezes 5. 10 mais 20 vezes 5. A gente faz primeiro 20 vezes 5. Dá 100. 100 mais 10, 110. Ok? Mas, se eu fizer isso aqui, se eu colocar entre parênteses o 10 mais 20, isso significa que eu vou resolver primeiro 10 mais 20.
Então 10 mais 20 dá 30, 30 vezes 5 dá 150. O resultado mudou. Então, os parênteses aqui são a forma, vou botar até eles em especial aqui. Os parênteses aqui são a forma que nós temos de dizer, resolva essa parte primeiro. Tem mais ainda, viu? Tem mais que eu quero mostrar para você, que é o seguinte. Deixa eu botar aqui. 1 mais 2 vezes 5 elevado a 2. Olha só. Elevado a 2. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho dois grupos de parênteses. Um parênteses mais interno e um parênteses mais externo. Então, no Excel, a gente resolve o parênteses interno primeiro. 1 mais 2 fica 3. 3 vezes 5 ainda tem parênteses aqui. Quando a gente resolve o parêntese interno, a gente tira ele, né? Então, 1 mais 2 é igual a 3. Aí eu botei o 3 aqui. 3 vezes 5 é elevado a 2. 3 vezes 5 é um parêntese agora. Eu tenho que resolver. Fica 15. 15 elevado a 2. Isso vai ficar 225. O resultado disso aqui tem que dar 225. Certo? Primeiro resolve-se o parêntese de dentro. Depois resolve-se os parênteses de fora, né? Ah, João, mas ó, no caderno a gente costuma escrever assim, né? Parêntese, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Quando a gente tem que criar um novo nível, a gente chama de colchetes. Aí depois tem lá, blá, 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 blá. E quando eu precisar fazer outro nível de priorização, eu boto chaves. Certo? O Excel não tem isso. Nem o Excel, nem o Calc. Para o Excel e para o Calc seriam parênteses, blá, blá, parênteses, blá, blá, parênteses, blá, blá. Só parênteses. É isso para o Excel e para o Calc, numa expressão mais complicada, seria somente parênteses. Agora, o primeiro parênteses aberto é sempre o último a ser fechado. O segundo parênteses aberto é sempre o penúltimo a ser fechado. O último parênteses aberto é sempre o primeiro a ser fechado. Pronto. A gente sabe disso. E o Excel, ele nos dá uma colher de chá. Ele troca as cores desses parênteses, o que é bem interessante. Portanto, vimos tudo sobre operadores. Acredito que tenha ficado claro, né? Uma questão grande, né, de operação, você tem que prestar atenção nos parênteses. Agora nós vamos para um outro conteúdo, que são as referências de células. Referências de células. Pronto, o que são isso? Ah, olha só. Referências de células são um tipo, deixa eu botar aqui, aspas, um tipo especial de operandos. Pronto. Um tipo especial de operandos. O que isso significa? Nós sabemos que nós podemos fazer o seguinte cálculo, né? 20 mais 56, por exemplo. O 20 é um operando, o 56 é um operando. Quando eu der Enter, isso aqui vai dar 76. Mas veja só, 20 nunca vai deixar de ser 20, a menos que eu edite a célula. Apenas se eu mudar a célula. Então, 20 é um operando constante. Operando constante. Ele não muda seu valor. Assim como o 56. O 56 também é um operando constante. Ele também não muda o seu valor. Então, 20 mais 56 vai ser 76 hoje. 20 mais 56 vai ser 76 amanhã. 20 mais 56 vai ser 76 na hora da prova. Nunca vai mudar, porque o 20 nunca muda, o 56 nunca muda, certo? A menos que a gente mude a célula, a fórmula, né? A menos que a gente reescreva. Mas, ó, 76, certo? A menos que eu venha aqui, duplo clique e mude alguma coisa. Por exemplo, bote 23, massa, vai ficar 79. Mas essa fórmula sempre vai ser, se eu não mudar os valores aqui presentes, ela vai ser isso. Tá, olha o que eu vou fazer agora. Na célula D2, eu vou escrever o número 23.
Na célula F4, eu vou escrever o 56. Na célula E6, eu vou escrever a seguinte fórmula, igual o que tem na célula D2 mais o que tem na célula F4. Pronto. Eu fiz o igual e saí clicando. Eu poderia digitar, mas eu saí clicando. Então veja, o que eu estou mandando agora, neste momento, preste bem atenção. O que eu estou fazendo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não vai ajudar muito não, mas... Ah, Jesus, toda vez é isso. Certo. Ainda não ajuda não, mas beleza. Ó, você está vendo que está coloridinho, que o D2 está apontando para o azulzinho da célula D2 e o vermelho do F4 está apontando para o vermelhozinho da célula F4. Eu só queria que essas cores se mantivessem, mas elas não vão se manter. Então me permita que eu vou ter que escrever em cima. Certo? Olha só. Aqui eu tenho D2 não é um número. D2 é um apontamento para a célula D2. F4 não é um número. F4 é um endereço que aponta para esta célula aqui. Então, na hora que você está apontando para as células, na hora que você está dando endereços das células, nós chamamos isso aqui de referências. Referências são o quê? Referências são apontamentos. Significa apontar para alguém. Apontamentos para endereços de células. Ok, o que é que eu ganho? O que é que eu ganho apontando para uma célula e não escrevendo o número ali embaixo? O que você ganha é uma fórmula que se atualiza. Veja, isso aqui vai dar 79. Mesmo jeito que essa aqui. Essa aqui é 23 mais 56 também, dá 79. Mas a vantagem de esta célula depender das outras duas é porque se eu pegar esse 23 e alterar ele para 80, o resultado 79 muda automaticamente. Se eu pegar esse 56 aqui e mudar para 74, o resultado muda automaticamente. Por quê? Porque essa fórmula ela não depende dos números. Essa fórmula depende dos endereços. Então, ela está apontando para os endereços. Se o que estiver dentro daquele endereço mudar, é bem óbvio que a fórmula também mudará. Certo? A fórmula não, o resultado dela mudará. Certo? Então, agora é 80 mais 74, claro, 154. Mas se aqui eu mudar para 200 e aqui eu mudar para 300, vai ficar 500 ali. Certo? Então, a partir de agora, nós vamos usar referências de células. Não vamos usar apenas números. A gente não vai escrever mais fórmula desse jeito, diretamente o número aqui. Não, a gente vai escrever fórmula apontando para referências. É possível fazer fórmulas que apontem para referências e também para números? Claro que é possível. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever a seguinte fórmula, igual D2 mais B4 vezes 5. Esse 5 não é uma referência, esse 5 é o número 5, é o valor 5. Então, o que é que essa fórmula vai fazer? Ela vai pegar o valor que tem em B4 e multiplicar ele por 5, tá? Então, essa fórmula aqui vai pegar o valor que tem em B4, multiplicar por 5. B4 vezes 5, 79 vezes 5, 80 vezes 5, 400. Isso vai dar 395. 395. 395 mais o que tem em D2. O que é que tem em D2? 200. Vai ficar 395 mais 200. 595 se eu não errei meu cálculo. Certo? Se eu errei meu cálculo, você deve estar agoniado aí do outro lado, mas eu não vou lhe ouvir porque essa aula está gravada, né? Então, isso aqui tem que dar 595. Ok? Referências de células são exatamente isso. Um tipo especial de operando que a gente usa bastante. Certo? Quando a gente começar a entender isso, eu queria mostrar para você uma coisa. Agora que a gente sabe o que é uma referência, e a gente vai usar isso muito mais, eu queria mostrar a você o que é que
esse recurso faz? Ó, existe um recurso aqui no Excel, que é o que eu mostro logo após referências de células, porque tem lógica a gente mostrar a chamada alça de preenchimento. Alça de preenchimento. Vamos dar um zoom para a gente ver o que é alça de preenchimento, certo? Olha só. A alça de preenchimento é o nome que nós damos a este pequeno quadradinho que está aqui, ó. Quando uma célula está selecionada, na hora que uma célula está selecionada, existe um pequeno quadradinho aqui chamado alça de preenchimento, tanto no Excel quanto no Calc. A alça de preenchimento, ela te ajuda a preencher a planilha. Certo? Como é que a alça de preenchimento me ajuda a preencher a planilha? Você vai botar o mouse em cima dela e vai arrastar. Deixa eu mostrar um exemplo disso. Vamos mostrar um exemplo disso. Nossa, eu vou ter que tirar esse zoom, que às vezes ele prejudica. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou escrever a palavra casa aqui na célula C3. Perceba uma coisa, o mouse ele muda de formato quando você posiciona ele em cima de certos locais especiais. Por exemplo, o formato normal do mouse no Excel é uma cruz de ambulância, esse negócio aqui, ó, certo? Se você põe o mouse no meio da célula e arrasta com o botão esquerdo, ele vai selecionar várias células. Então veja a diferença. O mouse aqui tem um formato, aqui tem outro formato. Aqui na alça de preenchimento ele tem um terceiro formato. Cada vez que o mouse muda de formato é porque ele muda de comportamento. Cada vez que o mouse muda, ele muda de comportamento. Certo? Então lá vai. Se eu puser o mouse no meio da célula, arrastar com o mouse vai selecionar células. Se eu coloco o mouse na borda da célula, ou seja, em qualquer borda, qualquer parte da borda, isso vai servir para mover a célula. Olha, vai mover o conteúdo. Cliquei e arrastei. Tá vendo? Se eu puser o mouse na borda da célula, ele vai mover. Se eu puser o mouse na alça de preenchimento, ou seja, nessa alça que eu mostrei, ele vai preencher o conteúdo para as demais células, ó. E para cá. A alça de preenchimento, preste bem atenção, a alça de preenchimento, ela só pode ser arrastada. Ela só pode ser arrastada. Opa. Para baixo. Acho que eu fiz besteira. A alça de preenchimento só pode ser arrastada para baixo, para a direita, para cima ou para a esquerda. Não tem como arrastar a alça de preenchimento para a diagonal. É impossível, certo? E veja o que aconteceu quando você usou a alça de preenchimento com textos. Na hora que você usa a alça de preenchimento com textos, esses textos são replicados, são simplesmente repetidos. Com números, olha o que acontece. No Excel, você pega aqui um número, escreve o número 45. Você puxa o número 45 para baixo, ele é replicado. Você puxa o 45 para a direita, você puxa o 45 para cima, você puxa o 45 para a esquerda e aí vai. Ele simplesmente é replicado. No Calc, olha só a diferença, né? Se é que há nessa versão diferença, a gente tem que verificar isso, mas o Calc muda constantemente. Eu vou escrever a palavra casa. Meu amigo é um pouco teimoso, é isso. Casa, puxei para baixo. Replicou casa, puxei para cima, replicou casa. Então o comportamento é o mesmo. Puxei para a direita, replicou casa, tá vendo?
Puxei para a esquerda, se eu puxar para a esquerda também. Vamos mandar um pouquinho aqui para o lado. Vou mandar um pouquinho aqui para o lado, para a gente ver o seguinte. E com o número? Vou escrever aqui o número 30. Escrever aqui o número 30 e puxar para baixo. Olha o que o Calc faz. Uma diferença entre o Calc e o Excel é essa. O Excel replica o número. O Calc não. O Calc faz uma progressão aritmética de razão 1. Ele vai de 1 em 1, aumentando ou diminuindo. Certo? Então, de novo, quando eu puxo números no Calc, o que é que o Calc faz? Se eu puxar esses números para a direita ou para baixo, haverá uma progressão, ou seja, esses números vão progredir, aumentar de 1 em 1, certo? Se você puxa para cima ou para a esquerda, isso significa regredir, ou seja, de 1 em 1 para baixo. É assim que o Excel funciona, é assim que o Calc funciona com números. O Excel não faz isso, por quê? Porque ele repete os números, simplesmente. Mas o mais importante da alça de preenchimento, em ambos os casos, o mais importante da alça de preenchimento é saber como a alça de preenchimento se comporta perante fórmulas. Como é que a alça de preenchimento se comporta diante de uma fórmula? Porque a gente viu número, texto. Eu vou trazer na próxima aula alguns outros exemplos, mas também, e em especial, eu vou trazer para você como a alça de preenchimento se comporta com fórmulas, porque a gente acabou de ver referência e a gente vai ver agora como a fórmula se comporta quando você usa a alça de preenchimento, porque isso cai muito em prova, tá certo? A gente se vê daqui a pouquinho na nossa terceira aula.